Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Vim aqui trazer a resolução da nossa, na verdade a nossa correção da prova bimestral e da nossa recuperação paralela, certo? Qualquer dúvida a respeito da prova e da correção, vocês podem entrar em contato comigo no nosso privado, no nosso WhatsApp, certo? Que eu vou, à medida que eu vou vendo, se eu não estiver ocupado, eu vou responder prontamente vocês, certo? Vamos lá. Primeira questão fala justamente sobre o quê? Sobre o novo coronavírus. Ele pergunta o que é o novo coronavírus. A gente sabe que o coronavírus é uma classe, certo? Não é um único vírus, mas é uma classe, uma família de vírus que é muito comum em diferentes espécies, seja de animais silvestres, como gado, camelo, e também animais domésticos, como gatos, certo? Então, a melhor resposta para a gente seria a da primeira questão, certo? Que ele fala grande família de vírus em muitas espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gados, gatos e morcegos, certo? Vale ressaltar aqui, com o advento de novas variantes dos coronavírus, ele começou também a infectar os seres humanos. E essa história a gente já sabe onde é que veio parar, né? Infelizmente, deu início a essa nossa pandemia, né? Vamos aqui. Qual dos eventos mencionados não ocorre uma transformação química? Gente, transformação química acontece quando eu tenho uma evidência de reação, seja formação de luz, seja liberação de calor, seja transformações de substâncias. E aqui, desses exemplos que foram dados, o único que não é uma transformação química é a explosão de uma panela de pressão. Deixa eu explicar. Se a gente for analisar a panela de pressão em si, o que vai acontecer quando ela explode? Ela vai, vamos dizer se a panela é de alumínio. Essa panela vai ser quebrada em diversos pedaços. Deixou de ser alumínio, que é o material de que ela é feita? Não. Então, ela não modificou a natureza do material que é feita a panela. Então, é um processo de transformação física. Certo? Vamos para a próxima. O que é uma transformação química? Ora, transformação química é quando ela altera a forma e a composição do material. E ela é uma reação irreversível. Então, qual é o melhor item que nos diz isso? Altera a forma do material, mas sua composição é a mesma? Não. A composição não é a mesma. Novas substâncias são formadas? Perfeito, né? Transformação química, novas substâncias são formadas. Novas substâncias não são formadas? Falso, certo? Elas são formadas. Não altera a forma do material e sua composição é a mesma? A composição é modificada. Então, o item mais correto seria o item B, né? O segundo item aqui. Como identificar, a outra pergunta, como identificar se houve uma transformação química? Ora, existem diferentes evidências de reação, certo? Onde as principais são a liberação de gases, liberação de calor e luz. Quando um material sofre uma reação química, ela pode mudar de cor, pode aumentar a temperatura, pode haver a formação do precipitado, como a gente viu na nossa revisãozinha, que eu fiz questão de colocar lá pra gente. O que é esse precipitado? É um sólido, que ele é insolúvel naquela solução lá, naquele líquido que está lá, e ele vai lá para baixo. Lembra que eu estava misturando na imagem tinha dois camaradas misturando dois líquidos transparentes e formando um amarelo que se depositava lá embaixo. Isso é a formação de precipitado. Isso daí é uma evidência de reação. Então, o item que tem maiores informações seria o item E, evidência que transforma que uma transformação química aconteceu. São gerais a liberação de gás, luz, mudança de cor, temperatura e formação de precipitado. Formação de um sólido insolúvel após interação de dois reagentes solúveis, certo? Não ocorre a transformação química quando? Ora, quando é que não acontece a transformação química? Nesses casos aqui, nesse exemplo, perceba o gelo seco. Pessoal, o gelo seco é uma substância que ela passa do estado sólido para o estado vapor. Certo? Então ela continua sendo a mesma substância, não está tendo uma reação química, ela só está passando do estado físico sólido e indo para o estado físico vapor, certo? O prego enferrujar é uma transformação química, a fruta apodrecer muda a textura, muda o sabor, muda a cor, muda o cheiro, então é uma transformação química. E o comprimido efervescente, o que acontece? A liberação de gás. A liberação de gás é uma grande evidência de reação, certo?
Sobre o processo de tamização, é correto afirmar que é uma separação de substância através de uma peneira, separação de substância em estado líquido através de uma peneira, separação consiste na adição de substâncias coagulantes. Gente, a tamização nada mais é do que um processo chamado também de peneiração, que a gente se utiliza de uma peneira geralmente para separar substâncias, sejam elas sólidas, de um líquido, certo? Então, ela consegue separar substâncias em geral, perfeito? Então, a melhor resposta seria separação entre substâncias através de uma peneira, muito utilizado, por exemplo, quando o pedreiro ele vai peneirar a areia para separar as pedras maiores da areia mais fina, certo? Então, isso é um processo de peneiração. Próxima. Qual a diferença entre o processo de flotação e floculação? Gente, flotação é quando eu tenho duas substâncias com densidades diferentes, características diferentes, e eu adiciono água. O que ela vai acontecer? Uma substância sobe, vai boiar sobre a água, a outra vai afundar, certo? Enquanto que a floculação é quando vai haver a formação de flocos. Eu adiciono um agente, uma substância chamada de substância coagulante, que vai fazer o quê? Que toda aquela substância coagule, se junte, forme pedaços grandes, que fica mais fácil de separar. Tio, isso daí é o que acontece na piscina? Perfeitamente. Então, a floculação, essa formação de flocos, acontece na piscina, quando vai fazer a limpeza. Certo? Então, desses itens, o mais correto seria o item B. Ó. A flotação é a separação de substâncias sólidas e substâncias líquidas, que é feita através da adição de uma substância na água, que propicia a formação de bolhas. Enquanto que a floculação consiste na adição de substâncias coagulantes. Perfeito? Podemos analisar essa daqui de baixo. Ó. A flotação é a separação de substâncias sólidas e substâncias líquidas. E a floculação é a separação de substâncias com densidade diferente. Ele só inverteu a ordem, né? Então a correta seria esse item B. Gente, vírus vem da palavra latim do que? Vem de veneno. Isso mesmo. O pessoal pensava antigamente que o veneno de rato, veneno que envenenava reis, rainhas, era feito composto de vírus, certo? Depois de muito tempo perceberam que não. Mas antigamente a derivação da palavra vem de veneno. Ok? Próximo. É realizado através de equipamento específico em qual a substância resfriada até os gases se tornarem líquidos. Olha aqui. Se o gás se tornou líquido, a gente está falando de que processo? Estamos falando do processo chamado de liquefação. Processo de liquefação. Ora, e passa pelo processo de destilação fracionada. Olha aí, João, se é um processo de liquefação, porque ele está tornando um gás líquido, e é uma destilação fracionada, então nós estamos trabalhando com o quê? Com a liquefação fracionada. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui. O que são transformações reversíveis? Pessoal, transformações reversíveis são aquelas que podem ser refeitas. Por exemplo, papel amassado. Eu posso muito bem desamassar o papel. Então, eu refiz aquela. Eu tornei ela de forma original. Então, são transformações que podem ser desfeitas, permitindo obter o material original. Certo? Item B da nossa resposta. Espero que vocês tenham entendido e que não tenha nenhum problema. Vamos ver aqui a nossa revisão, nossa recuperação, né? Nossa recuperação paralela, também chamada de intervenção pedagógica. Perceba. Quais são as principais ações para as pessoas não pegarem Covid? Então, quem botou isolamento social, uso de máscara, lavar as mãos, utilizar álcool em gel, tudo isso foi aceito, certo? Os vírus, questão 2. Os vírus não possuem o quê? Os vírus não possuem material genético? Falso, eles possuem sim, eles têm RNA, que é o material genético dos vírus. O que eles não têm são células. Por eles não terem células, por isso que eles não são chamados de seres vivos. Porque a menor unidade vital de um ser vivo é a célula. Então, acabei de responder, Tito acabou de responder a terceira questão, verdade. A menor unidade vital com forma em função é chamada de quê? De célula, certo? Então, célula, e aqui seria célula também. Resposta da 4. Qual tipo de transformação acontece na imagem abaixo? Perceba que na imagem abaixo nós temos o gelo seco. Já falei para vocês.
O gelo seco é a mesma substância passando do sólido para o vapor. Então nós temos uma transformação de estado físico. Então é uma transformação física. Papel amassando também é uma transformação física. Porque eu não estou modificando a natureza do papel. Ele continua sendo papel, seja amassado ou não. Da mesma forma, o gelo. O gelo é feito de água. Quando ele derrete, ele se transforma em água líquida. Então, não estou modificando. Os dois são água. Então, é um processo também físico. Tio, que coisa bonita, né, tio? Essas luzes aí. Justamente, isso aqui está acontecendo uma reação química que está liberando o quê? Luz, né? A gente consegue observar a formação de luz. E isso é uma das evidências de reação química. E a gente sabe que as reações químicas são tipos de transformações, o quê? Justamente, reações químicas são transformações químicas que alteram a natureza da matéria e fazem ela emitir luz, por exemplo. A fermentação, também falamos na nossa prova bimestral, na correção há pouco, que é um processo dito químico, né? Um processo químico onde a formação, o açúcar é transformado através de agentes biológicos em álcool, certo? Então nós temos uma transformação do tipo químico. Qual é o tipo de transformação aqui? O fósforo queimando é uma combustão. Se eu estou tendo uma combustão, estou liberando calor. Se eu estou liberando calor, tem uma substância do tipo, uma transformação do tipo quê? Química, certo? E um papel queimando, ou melhor dizendo, todo processo que libera calor, que seja um processo de combustão, de queima, é um processo químico, porque eu não posso fazer com que as cinzas voltem a ser papel, certo? Então, é um processo irreversível. Então, quando o processo é irreversível, eu estou falando de uma transformação do tipo química, certo? Então, pessoal, espero que tenha dado para entender, certo? As nossas correções. Qualquer dúvida, trauma, questionamento, tristeza a respeito dessas provas, podem falar comigo no privado, que assim que eu ver, ou assim que eu puder responder, eu respondo para vocês, certo? Fiquem bem, certo? Se cuidem dos seus familiares, que a gente vai estar estudando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal.